A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Neste vídeo eu vou mostrar por que eu não acredito no arrebatamento secreto, ou seja, no arrebatamento pré-tribulacional, na crença pré-tribulacionista. O que é isso? É aquela crença, né, de alguns irmãos que acreditam que a igreja vai ser arrebatada, que vai acontecer um arrebatamento antes que inicie o período da tribulação. Então eu montei um esqueminha aqui no Paint, irmãos, que eu acredito que vai facilitar bastante o entendimento. E eu vou explicar isso nesse vídeo pegando apenas um tópico, que é o tópico sobre a primeira ressurreição. Depois eu vou trazer mais vídeos aqui no canal, onde eu vou estar abordando outros argumentos pré-tribulacionistas, explicando dessa forma aqui. Então, o argumento sobre a vinda como um ladrão, argumento de que Deus lá em Apocalipse fala que vai livrar da ira e não da ira, aquele argumento famoso que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, que é ele que detém o anticristo e coisas assim, tá? Mas o primeiro vídeo eu achei interessante abordar essa questão da primeira ressurreição, que mostra de forma muito clara por que não pode, de forma alguma, acontecer um arrebatamento aqui, ó, antes dos 7 anos. E muita gente, quando você vai explicar essa questão aqui, às vezes somente na palavra, sem ilustrar, sem mostrar alguma coisa, a pessoa acaba não entendendo. Mas da forma como eu fiz aqui, eu acho que vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Então vamos lá? Então vamos ler lá a primeira passagem que eu quero trazer para vocês, que está em 1 Tessalonicenses 4, verso 15 a 17. Deixa eu abrir aqui. Está aqui, ó. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido é barulho, tá, gente? Muito barulho, som alto. E com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente, deixa eu marcar aqui, ó, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, duas coisas bem importantes aqui, né? Gravem isso, ó, juntamente com eles, seremos arrebatados. Então, não está falando que os mortos vão ser arrebatados antes, né, aqueles mortos que ressuscitarem, nem que os vivos vão ressuscitar, vão ser arrebatados antes. Mas que ambos, todos juntos, vão encontrar o Senhor nas nuvens. Vão ser arrebatados para encontrar o Senhor nas nuvens. Outro detalhe bem importante. Se você procurar, você pode pesquisar, vai no Google, vai na sua Bíblia, né? A única passagem que fala claramente de ser arrebatado aos ares para encontrar o Senhor é essa passagem aqui. Se você pesquisar por nuvens, por exemplo, você vai ver que tem outras passagens que falam que Jesus vai voltar vindo sobre as nuvens, sempre quando menciona a vinda de Jesus é sobre as nuvens, vindo sobre as nuvens nos céus, mas sobre encontrar o Senhor nos ares é somente essa passagem. Então seria a passagem mais clara sobre a descrição do arrebatamento. E é utilizada, né, pelos pré-tribulacionistas. Nós vamos encontrar o Senhor nos ares antes da tribulação. Mas não vai ser bem assim. Por que não vai ser assim? Primeiro, você tem que analisar bem o que está escrito ali. Então ali fala de dois grupos, e antes de falar desses dois grupos, deixa eu explicar, né, o esqueminha que eu montei aqui para vocês. Então aqui, ó, tem a linha do período tribulacional, início dos 7 anos, primeira metade da tribulação, daí aqui exatamente a metade da tribulação, 3 anos e meio. Segunda metade da tribulação, que coloquei aqui como GT, que é a grande tribulação, fim da tribulação, depois o milênio, tá? E aqui é o mundo pré-tribe. O que é o mundo pré-tribe? O mundo antes da tribulação. Coloquei aqui um arrebatamento, interrogação, e aqui também, porque tem vertentes, né? Tem cristãos que acreditam que o arrebatamento vai acontecer aqui, antes da tribulação, outros acreditam que vai acontecer aqui,
né, no meio. E aqui o que são esses bonequinhos? Então esses bonequinhos aqui com a caixinha preta representam os mortos em Cristo, que vão ressuscitar, e com a caixinha azul são os cristãos vivos, os salvos vivos, tá? Eu vou pegar agora essas duas caixinhas para deixar bem claro essa passagem que a gente acabou de ler, para não ter nenhuma dúvida. Então, dois grupos de pessoas, certo? São esses dois grupos aqui, ok? Então, vamos pegar eles aqui e vamos organizar de uma forma que fique bem fácil de entender. Então, vou pegar o grupo 1, colocar ele aqui. E agora eu vou pegar o grupo 2, que são dos vivos, e colocar ele aqui do ladinho, tá? Então, o que Paulo estava ensinando ali? Que de forma alguma, nós, os vivos, e Paulo estava se incluindo ali na época, obviamente ele estava vivo, um cristão vivo, né? De forma alguma, os vivos em Cristo, por ocasião da vinda dele, subirão, encontrarão com o Senhor antes dos mortos. Qual que é a ordem certa? Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitam, depois, juntamente com os vivos, formam um grupo único de salvos e são arrebatados, que é o que eu coloquei aqui. Ó. Então, qual que é a ordem dos eventos? Ressurreição dos salvos, formam um grupo único com os vivos, e daí tem o arrebatamento. E o arrebatamento ele é composto do quê? Daqueles mortos em Cristo que acabaram de ressuscitar, mais os que estão vivos, os que estiverem vivos. Bem simples de entender, né? Então, deixa eu marcar aqui. Vamos fazer algo aqui para ficar mais fácil ainda. Né? Vou colocar um mais aqui. Mais. Vou deixar maiorzinho. Tá? Então tá ali. Ó. Só arrumar rapidinho aqui. Então tá aqui o grupo. Deixa assim mesmo, mas importante só para vocês entenderem. Mortos em Cristo, acabaram de ressuscitar, mais os vivos, o que vai acontecer? Se tornam um grupo único de salvos e são arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Então vai ficar assim. Deixa eu colocar aqui uma cor verde. Vai ficar assim. E, por fim, arrebatados. Tá? Então acho que ficou bem fácil agora de enxergar isso. Qual que é a ordem dos acontecimentos. Então, por ocasião da vinda de Cristo, segunda vinda de Jesus, primeiro os mortos ressuscitam, juntamente com os vivos em Cristo, eles formam um único grupo, que é representado aqui por essa linha verde, né? Todos juntos, um grupo só, são arrebatados ao mesmo tempo para encontrar o Senhor nos ares. Esta é a ordem dos acontecimentos, no momento do arrebatamento. É assim que vai se dar o arrebatamento. Novamente lembrando que a descrição mais clara de arrebatamento na Bíblia está justamente nessa passagem. Agora, qual que é o problema? Para quem crê no arrebatamento aqui, ó, que vai acontecer antes dos 7 anos. O problema é que lá em Apocalipse 20, 4 ao 6, ele fala dessa ressurreição aqui, ó, tá? Das pessoas que vão compor esse grupo de pessoas. Vamos ver o que fala lá? Apocalipse 20, tá aqui, ó. E vi tronos e assentaram-se sobre eles,
e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas, prestem atenção agora, os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Qual que é essa primeira ressurreição? É dessas pessoas que ele falou aqui antes. Dessas pessoas que foram mortas, degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não recebendo sinal em suas testas, nem em suas mãos. Então, essas pessoas ressuscitam. E essas pessoas fazem parte da primeira ressurreição. Essa é a primeira ressurreição, a ressurreição descrita aqui. Tá? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. O que é a segunda morte, irmãos? É a morte eterna, condenação, lago de fogo e enxofre, separação eterna de Deus. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos, que está falando do milênio. Daí depois vai falar, né, o que vai acontecer depois do milênio, que Satanás vai ser solto. E depois vai ter uma segunda ressurreição, aqui, ó, que vai ser a ressurreição por julgamento do trono branco. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Daí aqui está falando, ó, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Depois eu vou ler com calma isso aqui, tá? Mas só um resumo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então aquele que participa da primeira ressurreição não vai correr o risco de ter essa segunda morte, tá? Então vamos voltar aqui para o mapa, que vai ficar bem fácil de entender. Então o que está falando ali? Primeira coisa, que vai acontecer ali, no fim da tribulação, essa primeira ressurreição. Então já começa a complicar para os pré-tribulacionistas aqui. Porque se a primeira ressurreição está acontecendo ao final da tribulação, como que ela poderia ter acontecido aqui? Não pode. Por quê? Porque obrigatoriamente, se o arrebatamento só pode acontecer tendo um grupo formado pelos mortos em Cristo que ressuscitaram, mais os vivos, formando um grupo único, se o arrebatamento aconteceu 7 anos antes, isso quer dizer que os mortos em Cristo ressuscitaram, juntamente com os vivos, formaram um grupo único de salvos e foram arrebatados. E quando que foi isso? Aqui, tá? Então esse grupo teria sido arrebatado aqui. Então já aconteceu uma ressurreição dos salvos. Mas aqui em Apocalipse 20 está falando de uma ressurreição dos salvos e falando que ela é a primeira. Opa, tá difícil mexer aqui, irmãos. Tá? Falando que essa ressurreição aqui é a primeira. Como que essa ressurreição ao final da tribulação pode ser a primeira se já aconteceu uma aqui no começo desse grupo aqui, ó? Né? Tem alguma coisa de errado aí. Então essa não seria a primeira ressurreição, seria a segunda. Mas a segunda ressurreição, como já li ali para vocês rapidamente, né? Ela é ressurreição para o julgamento do trono branco, que é a ressurreição para a segunda morte. Então não pode ser a segunda ressurreição, nem terceira, nem quarta. Primeira é primeira, tá? Daí, o que os pré-tribulacionistas argumentam? Eles falam, ah não, mas essa é a primeira ressurreição. Essa ressurreição que acontece desse grupo aqui, antes da tribulação, é a primeira tribulação, é a primeira ressurreição. Só que essa primeira ressurreição,
é a primeira parte dela. Porque daí depois no final, lá nos 7 anos, é a segunda parte. Então Jesus vem aqui, daí os mortos em Cristo ressuscitam, é a primeira parte da ressurreição. Depois Jesus vem aqui de novo, é a segunda parte da primeira ressurreição. O problema é que não tem nenhum lugar da Bíblia que menciona isso. Não tem base bíblica. Né? Eles falam também que Jesus vem de forma invisível. Quando tudo que você vai ver sobre o arrebatamento e a vinda de Cristo está falando de a gente vê ele nas nuvens, vindo nas nuvens. Nunca fala que é invisível, que ninguém vai ver. Pelo entendimento pré, eles utilizam essa coxa de retalhos, onde fala-se que Jesus vem, né? Então Jesus vem, está vindo, arrebata o povo, né? Ele está vindo, está no meio do caminho. Tá? Daí no meio do caminho arrebata esse povo aqui. Tá? Tem a primeira ressurreição, tem a ressurreição dos salvos, a primeira parte, né, da primeira ressurreição. Daí os vivos arrebata, e daí tem a tribulação, e Jesus está vindo para a terra ainda. Né? Está vindo para a terra, até que finalmente ele chega no final dos 7 anos, e daí tem outra ressurreição onde se completa esse grupo aqui, formando a primeira ressurreição. Olha a coxa de retalhos, irmãos. Não faz o mínimo sentido, tá? Utilizam erroneamente algumas passagens para tentar explicar isso. E alguns até sabem que essa passagem não tem base e usam de má fé para enganar as pessoas. Por quê? Porque falam, mas lá diz que a ordem nos acontecimentos, né? Cristo, as primícias, depois as que são de Cristo na sua vinda. Né? Ou seja, Cristo ressuscitou no corpo glorioso, daí depois as primícias, que seria aqui antes da tribulação, aqueles santos que vão ser arrebatados antes, e depois no final, aqueles que são de Cristo na sua vinda, aqueles cristãos deixados para trás, que passaram aqui a tribulação, chegaram vivos até o final. Só que não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 15, 20 ao 23, o seguinte. Primeiro, aqui no 20, ó. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Foi feito as primícias. Isso significa que Jesus é as primícias dos que dormem. O que é isso, irmão? Aqui está falando da ressurreição gloriosa. Né? Tem pessoas que alegam, várias pessoas já ressuscitaram, até quando Jesus, né, morreu na cruz, teve os mortos que levantaram o sepulcro e tudo mais. Só que todas as pessoas que ressuscitaram voltaram a morrer. Lázaro, por exemplo, quando Cristo ressuscitou ele não ficou vivo para sempre, não está vivo aí no nosso meio. Chegou o dia dele, ele voltou a morrer, voltou para a sepultura. Mas um corpo glorioso, que é o corpo que Cristo apareceu, né, aos apóstolos, a todos, depois de ressuscitar, só Jesus até hoje, mais ninguém. Né, um corpo que ao mesmo tempo que tinha as feridas nas mãos, era um corpo que podia atravessar a parede e surpreender a todos que estavam reunidos. Corpo glorioso, esse tipo de ressurreição só Cristo teve. Então está falando que ele foi feito às primícias, nesse sentido. Daí continuando aqui, ó. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Vejam, irmãos, não está falando de 2 grupos de pessoas, não está falando de 3 grupos, me desculpem, está falando de 2. O que os pré-tribulacionistas fazem, eles colocam uma vírgula aqui, ó, depois do Cristo. Então eles colocam Cristo, vírgula, né, como sendo uma coisa, as primícias como sendo outra coisa, daí o grupo arrebatado antes dos 7 anos, e depois os que são de Cristo na sua vinda como sendo outra coisa, né, os deixados para trás sendo arrebatados ao final da tribulação. Mas não é isso, aqui só mostra 2 coisas. Cristo, as primícias, né, 2 ordens. Cristo, as primícias, já aconteceu, Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando que é a vinda do Senhor? Ao final da grande tribulação. Então está aqui a ordem dos acontecimentos. Cristo, as primícias. Deixa eu pegar aqui que fica melhor.
Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Não tem o meio termo. Não tem como falar que, né, vai ter arrebatamento em 3 partes, primeira ressurreição em 2, 3 partes. Não tem. Não é bíblico. Não tem base. Tá? Por fim, aqui Daniel 12:12, 12:2, que diz o seguinte. Vamos pegar a partir do 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia. Ó, tempo de angústia. O que é esse tempo de angústia? Qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Exatamente o que Jesus falou no sermão profético, né? É o tempo de grande tribulação, de tribulação. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Vou voltar para cá. Então, já no tempo de Jesus, você lendo a Bíblia, você vai ver que muitos que estudavam conheciam a respeito da ressurreição. Marta, por exemplo, né, conversando com Jesus, quando Lázaro morreu, falou: "Ah, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia." Então, porque provavelmente conhecia essa passagem do profeta Daniel. Então, o povo tinha conhecimento que um dia, conhecido por eles como o último dia, haveria a ressurreição. E ali em Daniel fala, né, tanto a ressurreição dos justos como dos ímpios. Só que quando Deus dá a revelação para João do Apocalipse, daí ele mostra essa revelação de forma mais clara, essa revelação que tinha sido a Daniel de forma mais clara, sobre a ressurreição, que vai ter uma primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, para salvação, e uma segunda ressurreição, que ocorre depois do milênio com Cristo, que é a ressurreição para condenação, através do julgamento do trono branco, que é aqueles ímpios que vão ressuscitar, passar pelo julgamento do trono branco, para irem para a segunda morte. Então tá tudo muito claro aqui, né? Eu espero que vocês tenham entendido como é impossível ter um arrebatamento antes da tribulação, né? Se nessa primeira ressurreição estão inclusas pessoas que não adoraram a besta e sua imagem, não receberam a marca, então, né, tem na primeira ressurreição que ocorre ao final da grande tribulação. Estão inclusas essas pessoas. Essas pessoas, obrigatoriamente, elas têm que ter passado por esse período aqui, ó, por todo esse período. Tem como essas pessoas estarem aqui nessa primeira ressurreição, se elas não passaram, se elas morreram aqui antes dos 7 anos? Não. Por quê? Porque a perseguição pela besta, a marca da besta, né, a obrigatoriedade da marca e a adoração à besta, só ocorre aqui, ó, dentro dessa linha de tempo. Dentro aqui da linha de tempo, só ocorre aqui. Então são 2 problemas para os pré-tribulacionistas. E é por isso que eu não acredito no arrebatamento secreto, no arrebatamento antes da tribulação. Porque não é possível ter a primeira ressurreição antes da tribulação, e não é possível que as pessoas que fazem parte dessa primeira ressurreição tenham morrido por não adorar a besta e a sua marca estejam aqui antes da tribulação, porque não aconteceu ainda esses eventos. E as pessoas não conseguem enxergar isso, algo que é muito simples de ver. Então é isso, irmãos. Espero que vocês tenham entendido. Só para encerrar, né? Então, o arrebatamento, se a gente pegasse apenas essa questão da primeira ressurreição, não é possível arrebatamento aqui, ó, antes dos 7 anos, no mundo pré-tribulação. Também não é possível um arrebatamento aqui, ó, na metade da tribulação, porque a primeira ressurreição
é só aqui. E também, né, aqui na metade também entra a mesma questão. Ainda não aconteceu, né, a perseguição da besta, matando os cristãos por não adorar a besta, sua imagem, por não receber a marca. É daqui para frente, né? É daqui para frente que acontece isso.